Meus amigos, uma boa tarde para vocês. Assovios da madrugada, mais um dia aqui para a gente contar, que não pode ficar sem, nossos contos. Hoje a gente vai relatar um conto que ele tem uma parte sobrenatural, envolve uma criatura, eu não vou dizer nem do folclore americano e um pouco do Canadá, mas também foi baseado em alguns filmes foram baseados na história dele. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai continuar trazendo mais vídeos sobre suspense, terror, principalmente o lado sobrenatural das coisas. Então eu vou fazer um resumo bem rápido para você ficar por dentro e entender a lenda dos Olhos Famintos, que é uma série de filmes que foram lançados, mas tem outra criatura por trás, que é chamada em algumas regiões como o Wendigo. Vamos lá. No filme, mais ou menos, se passa uma história assim, que dois irmãos estão viajando nos Estados Unidos e ele vê uma van muito colada atrás deles. Alguns falam que é um caminhão, mas enfim, um carro que se aproxima muito, está com pressa, quer ultrapassar e consegue ultrapassar. Logo à frente, ele entra numa estrada meio abandonada, onde tem uma igreja abandonada também. Os dois irmãos, ao invés de seguir o caminho deles, não. Chegam lá na frente, um conversa com o outro, vamos ver o que é a ideia dos irmãos, né? E eu segui a viagem, ver se eu vou parar para ver um trem desse. E eles de longe observam que o cara tirava de dentro desse caminhão ou desse furgão como se fosse algumas pessoas sem vida embrulhadas num saco de lixo ou numa lona. Mas não conseguiam ver o rosto da pessoa ou da criatura. Eles correm por trás, entram na igreja abandonada. Essa igreja parece que tem tipo um subsolo. E lá ele vê que quando ele se revela o rosto, é uma criatura, que não é nada humano. Aí aparece os Olhos Famintos, que é aquela criatura que de 23 em 23 anos ele sai, ele desperta do seu sono. Durante 23 dias ele tem que fazer uma caçada a humanos, que é a sua principal fonte de alimento. E o que ele acontece? Esses dois jovens tentam sair dessa igreja, mas o menino é descoberto, ele tem a parte de trás de sua cabeça toda arrancada. Muito bem. O que acontece nessa história? Por que foi criado esse filme, vários filmes desse? Entre o Canadá e os Estados Unidos, existe a lenda do Wendigo. Uns falam Vendigo, outros falam Wendigo, mas enfim, é como se fosse um corpo de um cervo grande com o corpo de um homem, alguma coisa montada ali, como se fosse, eu vou dizer melhor assim, como tipo um estado de decomposição, nada mais é, e como se fosse uma criatura muito tenebrosa, diabólica. Há relatos que como ele surgiu nas tribos indígenas americanos, que ele teria surgido da seguinte forma. Um grupo de caçadores saiu durante uma nevasca há muitos anos, e nessa nevasca eles entram como se fosse numa caverna, e ali esperam a nevasca passar, mas a nevasca não passa, não passa, não passa, e durante aquele frio, sem alimentação, um vai caindo, morrendo, o outro também pelo frio e a fome, até ficar um. Esse último guerreiro que fica, existem duas vertentes da história. A primeira é que ele, como toda religião, como todo povo, tem as suas entidades, boas ou más. E ele reza para uma entidade maligna que se tirasse ele dali, o corpo e a alma dele, o espírito dele, poderia fazer o que quiser. E essa entidade simplesmente atende seu pedido e transforma ele lentamente naquela criatura. Já existe uma outra versão que ele pega, simplesmente ele é transformado porque ele sente-se obrigado a comer os amigos que já estão mortos, retira os pedaços, e existe uma maldição que acompanha ele começa a se transformar nesse Wendigo. Então, durante anos e anos, ele caça pessoas, pega as pessoas, leva para a caverna dele, as cavernas que ele tem, e nessas cavernas ele guarda
um período ele fica hibernado, depois ele volta e se alimenta e se alimenta. Isso é tão comum na região do Canadá com os Estados Unidos ali, que as pessoas têm um alto índice de pessoas que juram, que falam que realmente viram essa entidade, esse espírito, o que seja, tá? Ninguém gosta de sair para caçar dependendo do horário, o dia. Tem uma série de coisas místicas no meio disso aí. E não pode ser morto por qualquer arma, qualquer faca, essas coisas. Não consegue fazer isso. Então, simplesmente, o que pode ser feito? Só com fogo. A única coisa que consegue destruir o mendigo é fogo. Passando esse tempo todo, não conseguiu se destruir ele. Apenas conseguiu se acalmar ele, e ele sempre está em busca de novas pessoas, de novo alimento. Então, essa história dos Olhos Famintos, o que baseou nessa série de filmes foi essa história. Uma história que tem pingo de fundamento. Há florestas naquela região dos Estados Unidos com o Canadá, aquelas regiões ali, que já são assustadoras por causa da neve, da solidão, lobos e demais animais, mas tem ainda essa situação, desse espírito que vaga devorando homens. Então, existe até, acho que mais filmes, além de Olhos Famintos, que falam dessa entidade, que fogem, mas um filme, né, que existe 4 companheiros que fogem, mas todos os 4 a vida deles são retiradas por essa entidade. Eu gostaria de saber se você sabia desse filme ou não, qual que você quer que a gente traga para você aqui do canal, que tipo de assunto que mais você quer que aborde, além de terror, o sobrenatural, coisas desse tipo, que a gente está querendo fazer um bem bolado aqui para trazer muito mais coisas para vocês, tá bom? E agradeço a cada um que está inscrito no canal, e a gente vai trazer mais coisas para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado a cada um, e daqui a pouco nós vamos falar sobre... Era para ser uma maçã, mas o objetivo final era um coração humano. Um abraço aí.